Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Existem questões que o cidadão de um país deve analisar despido de qualquer bandeira partidária, principalmente aquelas que o afetam diretamente. No mundo inteiro, o preço dos combustíveis foi reduzido por conta da drástica redução do preço do barril do petróleo, que em apenas 6 meses caiu de 100 para 45 dólares, ou seja, para menos da metade, e está caindo ainda mais. No Brasil, os combustíveis tiveram aumentos que afetam a toda a economia. É o comentário de hoje do Alamar Regis. Alamar. Minha amiga Nira, em primeiro lugar, eu quero chamar alguns ouvintes para uma reflexão. É preciso que o brasileiro não vá nessa onda de achar que o radialista, o jornalista ou órgão de imprensa, seja ele rádio, televisão, jornal ou revista, quando faz alguma observação ou crítica a uma determinada atitude governamental ou política, necessariamente seja inimigo político do governante ou do partido onde estão aqueles que são criticados. É claro que existem veículos de imprensa eminentemente políticos, que são concessões dadas a políticos que não têm o menor compromisso com a imparcialidade que deve ter a imprensa e só fala conforme as suas conveniências partidárias, enaltecendo os que lhes são aliados e baixando o cacete nos que lhes são contrários. Mas isto não é toda a imprensa, e posso garantir que os grandes veículos de abrangência nacional não estão inseridos neste universo. Um grande problema que existe, apontado pela psicologia, ou seja, pela ciência, e não é simplesmente opinião do Alamar, é que muitas pessoas, quando são contaminadas por uma determinada enfermidade, sempre acham que todas as outras pessoas têm também a mesma doença. Ou seja, aquele que é um doente fanático por algum partido político, sempre acha que todo aquele outro que critica alguma atitude do governo do seu partido necessariamente é também doente político e sempre do partido da oposição só porque está criticando o seu. Por exemplo, todo doente partidário petista costuma dizer que a Globo está a serviço do PSDB, porque ela baixa o cacete nas porcarias que o PT faz. Já o doente partidário tucano costuma dizer que a mesma Globo é comprada pelo PT. Agora vai entender. A contaminação mental por esse tipo de doença é tão grande que eles perdem a capacidade de raciocinar, se é que tiver alguma vez. Mas vamos ao comentário de hoje. Mas eu peço a todos os que ouvem para que se dispam de qualquer bandeira partidária. Não permita que nenhuma burrice invada sua mente. Tenha noção de cálculo e analise o que eu vou dizer. O preço do litro do combustível derivado do petróleo em qualquer país é calculado com base no preço do barril do petróleo que tem que importar, que é definido internacionalmente. A OPEP é o órgão que cuida disto. No ano de 2014, o litro da gasolina no Brasil tinha um preço com base no barril de petróleo custando mais de 100 dólares. Quando eu falo em gasolina, falo também em diesel e todo o derivado do petróleo. De julho para cá, houve uma drástica redução do preço do barril do petróleo no mundo inteiro, mas diminuiu tanto que em janeiro deste ano passou a custar apenas 45 dólares, ou seja, menos da metade do que custava. O que aconteceu em decorrência disto? Todos os países, obviamente, procurando ser honestos com a sua população, também diminuíram os preços dos combustíveis. Claro, passaram a comprar por menos da metade do que compravam antes, o mínimo que tinham que fazer era diminuir o preço para o povo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o litro de gasolina hoje custa o equivalente a menos de R$ 1,30, se fosse passar para centavos. E com um detalhe, a gasolina lá é muito melhor que a daqui, porque não tem tanta porcaria na mistura que termina por danificar os motores dos carros. E no Brasil, o que o governo fez? Aumentou o preço dos combustíveis. Hoje, a nossa gasolina está na faixa dos R$ 3,00 o litro. E em alguns lugares vendida até a R$ 4,00, mais do que o dobro dos Estados Unidos.
Mas é verdade isto? Não é conversa da imprensa e das tais elites que querem desestabilizar o governo do PP? Não, só burro para acreditar numa coisa desta. Burro ou cego, que não consegue chegar perto de um posto de gasolina e olhar os preços nas bombas. A grande realidade é que o povo brasileiro está sendo roubado descaradamente pelo governo nesta questão do preço dos combustíveis, porque é ele quem regula os preços. Agora, se você vai ou não acreditar nisto, fica por conta do nível da sua inteligência.